Se você está acompanhando essa missão de tirar o fôlego, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos capítulos dessa e de outras histórias reais que mostram coragem e estratégia no campo de batalha. O vento carregava o cheiro pesado de fumaça e pólvora, enquanto a ponte principal, vital para a evacuação das tropas e civis, rangia sob o peso dos danos causados pelos ataques inimigos. A cada explosão próxima, as estruturas de aço gemiam como se estivessem prestes a se partir, e as cordas improvisadas que sustentavam parte do vão vibravam perigosamente. No rádio, a voz dos engenheiros soava aflita, pedindo tempo, mas todos sabiam que o tempo era o recurso mais escasso naquele momento. No meio dessa tensão, uma figura desconhecida para muitos estava prestes a mudar o curso da história. A piloto, veterana de missões impossíveis, ainda não estava no cenário, mas seu helicóptero rugia nos céus a caminho. E se você gosta de histórias militares reais e cheias de adrenalina, já deixe o seu like e se inscreva para não perder nada do que vem por aí. A cada segundo que passava, a chance de salvar centenas de vidas diminuía, e todos se perguntavam quem teria coragem de voar diretamente para o epicentro do caos. A comunicação entre as unidades no solo estava se tornando cada vez mais difícil, com interferências constantes vindas de transmissores inimigos que tentavam bloquear as ordens. Os engenheiros, cobertos de poeira e suor, faziam cálculos rápidos para ver se a estrutura ainda resistiria mais alguns minutos. Um comboio de caminhões carregados de feridos esperava a liberação para cruzar, mas ninguém queria arriscar a travessia com a ponte prestes a ruir. Foi nesse momento que um soldado avistou algo no horizonte, um ponto escuro crescendo no céu acinzentado, acompanhado pelo som ritmado de hélices cortando o ar. A notícia se espalhou pelo rádio como um sopro de esperança, embora ninguém soubesse exatamente quem estava pilotando. Enquanto isso, no helicóptero, a piloto ajustava os controles com precisão milimétrica, mantendo-se abaixo do radar inimigo. Ela conhecia aquele território como poucos, e sabia que qualquer manobra errada poderia transformá-la em alvo fácil para os artilheiros espalhados pelas colinas. Sua missão não estava apenas em levar suprimentos, ela tinha uma estratégia que poderia salvar a ponte. E todos que dependiam dela, no entanto, para executá-la, teria que pousar no ponto mais arriscado, exatamente no centro do caos, onde tiros ecoavam de todos os lados. A tripulação ao seu lado olhava para ela com uma mistura de respeito e apreensão, pois sabiam que seguir aquela mulher significava entrar em território onde poucos voltavam. No chão, um jovem tenente tentava manter a moral das tropas, repetindo que reforços estavam a caminho, mas no fundo, ele mesmo tinha dúvidas se conseguiriam aguentar. Explosões próximas faziam o chão tremer, e pedaços de concreto voavam pelo ar, atingindo veículos estacionados. A ponte soltava faíscas de atrito em suas junções, sinal de que o colapso estava iminente. Quando o helicóptero ficou finalmente visível, os soldados levantaram os rostos, alguns incrédulos, outros gritando para que ele se afastasse antes que fosse tarde demais. A piloto, no entanto, não diminuiu a velocidade. A aproximação não foi nada simples. 2 caças inimigos cruzaram o espaço aéreo próximo, obrigando-a a manobrar rapidamente para evitar ser detectada. O helicóptero mergulhou para baixo de uma cortina de fumaça lançada pelas próprias tropas aliadas, permitindo que ela se aproximasse da ponte sem ser vista. O rugido das hélices se misturava ao barulho das detonações, criando um cenário de pura tensão. Cada segundo era cronometrado em sua mente, e cada movimento era pensado para ganhar tempo, sem comprometer a segurança da equipe. Ao pousar, parcialmente sobre a ponte danificada, as rodas dianteiras do helicóptero ficaram apoiadas no concreto instável, enquanto as traseiras permaneciam suspensas no ar. Foi uma manobra que fez todos prenderem a respiração, e que poucos pilotos, no mundo, tentariam executar. A tripulação desembarcou rapidamente, levando cabos, ferramentas e caixas de suprimentos reforçados que poderiam ser usados para estabilizar temporariamente a estrutura. Tudo isso enquanto tiros atingiam a blindagem lateral da aeronave. Engenheiros no local correram para auxiliar, prendendo os cabos trazidos pela equipe da piloto e reforçando pontos críticos da ponte. Uma comunicação emergencial foi aberta diretamente entre a piloto e o comandante da operação, que não acreditava no que via. Aquela mulher tinha transformado um helicóptero de transporte em uma plataforma de resgate e estabilização improvisada, enquanto mantinha os motores ligados para sustentar parte do peso. Ela dava instruções precisas sobre onde reforçar e onde retirar a carga para aliviar a pressão sobre a estrutura. A notícia da chegada do helicóptero se espalhou rapidamente pela tropa e reacendeu a esperança.
os feridos começaram a ser carregados para a aeronave, enquanto outros caminhões atravessavam com cautela o trecho que ainda resistia. Cada passagem era um risco calculado, e a piloto controlava a potência das hélices para minimizar a vibração na ponte. Essa coordenação era vital, pois qualquer erro poderia significar o colapso total da estrutura. Mesmo com o avanço do inimigo pelas colinas, a operação continuava. A piloto sabia que tinha minutos, talvez segundos, antes que a artilharia inimiga ajustasse a mira. Mas ela não se movia, não enquanto houvesse alguém para salvar. No céu, pássaros metálicos inimigos se aproximavam, mas a prioridade ainda era manter a ponte funcional até o último veículo passar. Ela olhou pelo vidro lateral e viu o comboio final se aproximando, sabendo que aquele era o momento decisivo. Quando o último caminhão cruzou, ela aumentou a potência e ergueu o helicóptero, permitindo que os engenheiros colocassem cargas controladas para destruir o que restava da ponte antes que o inimigo pudesse utilizá-la. O estrondo final ecoou pelo vale, e a estrutura caiu nas águas turbulentas do rio, levando consigo qualquer chance de passagem para as forças adversárias. O helicóptero se afastou lentamente, e no interior, a piloto respirou fundo, sentindo o peso da missão cumprida, mas já prevendo que novos desafios a aguardavam. Se você está acompanhando essa missão de tirar o fôlego, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos capítulos dessa e de outras histórias reais que mostram coragem e estratégia no campo de batalha. O helicóptero se afastava da ponte destruída, mas ainda no alcance das armas inimigas. Lá dentro, a piloto mantinha concentração absoluta. As hélices giravam no limite, e o motor ecoava como um grito metálico no ar pesado. A tripulação, suada e exausta, olhava pela janela e via colunas de fumaça subindo do vale, resultado da explosão controlada que havia impedido o avanço inimigo. Mas não havia tempo para celebrar. O rádio começou a chiar novamente, trazendo mensagens interceptadas, e uma delas dizia que outra ponte, a apenas 5 quilômetros dali, estava prestes a ser atacada. Ela olhou para o copiloto, e o silêncio entre os dois dizia tudo. Não podiam simplesmente voltar para a base. O destino os empurrava para mais uma ação impossível. A tripulação, mesmo exaurida, endireitou-se nos assentos, como se adivinhasse o próximo passo. Cada um sabia que, sob o comando daquela mulher, não haveria recuo enquanto vidas estivessem em risco, voando baixo para evitar radares. Eles se aproximaram da segunda ponte. A cena que encontraram era ainda mais desesperadora. Civis tentando cruzar a pé, carregando crianças e mantimentos, enquanto tiros ricocheteavam no concreto. Um pelotão aliado tentava manter a posição, mas estava em desvantagem numérica e em armamento. Ela decidiu não pousar de imediato. Em vez disso, começou uma manobra de distração, passando o helicóptero rente às colinas onde o inimigo se escondia, lançando granadas de fumaça para atrapalhar a mira. Essa jogada comprou minutos preciosos para que a tropa no solo organizasse uma retirada parcial. A comunicação com o comandante da operação era tensa. Ele insistia para que a piloto recuasse, dizendo que não tinham cobertura aérea suficiente para garantir sua segurança. Mas ela, com a voz firme e sem hesitar, respondeu: "Comandante, se eu for embora agora, eles não saem vivos." O helicóptero pairava sobre a área, funcionando como um escudo móvel. As hélices levantavam poeira e detritos, dificultando a visão dos atiradores inimigos. Enquanto isso, soldados aliados corriam com os civis para a margem segura, guiados por sinalizadores lançados da aeronave. Mas então, um impacto forte sacudiu todo o helicóptero. Um tiro de artilharia havia atingido a lateral, provocando faíscas e cheiro de metal queimado. A tripulação prendeu a respiração, mas a piloto manteve a máquina no ar com habilidade quase sobre-humana. Ela sabia que não podia pousar naquele ponto sem se tornar um alvo fácil. Ao perceber que o grupo de civis já havia cruzado, ela iniciou uma manobra arriscada. Recuou bruscamente, fazendo o helicóptero subir em espiral para ganhar altitude e escapar do alcance imediato dos atiradores. Durante essa manobra, conseguiu também transmitir as coordenadas exatas da posição inimiga para a artilharia aliada, que respondeu segundos depois com um ataque preciso. Do alto, ela viu a tropa inimiga recuar, incapaz de manter a ofensiva, após a destruição de parte de suas linhas. Mas a vitória veio com um custo. O helicóptero agora tinha danos graves, e a autonomia de voo estava comprometida. A luz de alerta no painel piscava sem parar, indicando que algo no sistema hidráulico havia sido comprometido. Mesmo assim, a piloto manteve o curso em direção a um ponto seguro, determinada a levar todos de volta. O rádio voltou a chiar, e dessa vez não era um aviso de ataque, mas uma mensagem simples, de um dos soldados resgatados: "Nunca vi nada igual. A senhora salvou nossas vidas.
Ela não respondeu, apenas olhou para o horizonte, sabendo que ainda haveria outras pontes, outros riscos e outras decisões impossíveis pela frente. Se você está acompanhando essa operação e sentindo o coração acelerar junto com cada giro das hélices, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. É assim que você garante que não vai perder histórias reais, de coragem como essa, o helicóptero, avariado, e com os alertas no painel piscando como luzes de emergência, avançava contra o vento noturno. A tripulação ainda estava em choque com a segunda ponte salva. Mas ninguém ousava comemorar. O piloto mantinha os olhos fixos na linha escura do horizonte. O motor rugia mais grave do que antes, e cada vibração fazia todos se lembrarem de que um único erro poderia colocá-los no chão menos no meio de território hostil. O rádio começou a chiar novamente, desta vez com uma frequência codificada que poucos conheciam. A voz do comandante veio firme, mas carregada de urgência. Mudança de planos. Há uma terceira ponte, a principal rota de evacuação, prestes a ser destruída. Você é a mais próxima. O copiloto arregalou os olhos. O combustível, já, estava no limite, e o helicóptero não aguentaria mais manobras pesadas. Mas a piloto não pensou duas vezes. Entendido, comandante. Indo para lá agora, a terceira ponte ficava em uma região mais aberta, o que significava que se aproximar seria como entrar em um campo de tiro sem proteção. Ao sobrevoar o local, as luzes de veículos inimigos eram visíveis nas duas extremidades. Os ocupantes estavam posicionando cargas explosivas, trabalhando rápido para derrubar a estrutura antes que as forças aliadas conseguissem reagir. Ela reduziu a altitude e fez o helicóptero pairar logo acima de uma das margens. Começou a preparar cordas e equipamentos para um possível desembarque de emergência. Mas o inesperado aconteceu. Um disparo certeiro atingiu a cauda da aeronave, fazendo o helicóptero girar bruscamente. O alarme soou. E por alguns segundos, tudo foi caos. Os cintos se esticaram, os instrumentos apitaram como loucos e a visão girou numa dança vertiginosa de luz e sombra, com uma habilidade que só anos de combate podiam dar. Ela controlou o giro, estabilizou o voo e respirou fundo. Segurem firme. Vamos terminar que começamos, ao invés de recuar. Ela iniciou um ataque de cobertura, disparando foguetes de saturação para afugentar os inimigos que estavam sobre a ponte. A fumaça densa subiu, criando uma cortina que dificultava a visão e atrasava a detonação. Soldados aliados, que estavam a alguns quilômetros dali, aproveitaram a brecha para avançar minuto a minuto. A batalha se intensificava. O céu era iluminado por rajadas de metralhadora e explosões. Ela manobrava como se estivesse dançando no ar, sempre um passo à frente das balas. Mas cada curva custava energia e combustível. A tripulação já estava começando a sentir o cheiro de combustível queimando e sabiam que aquilo não era bom sinal. De repente, pelo rádio, veio uma mensagem de um engenheiro aliado: se conseguir pousar no lado oeste, temos como reforçar o suporte da cauda. É arriscado, mas é isso ou perder o helicóptero. Ela avaliou rapidamente. Pousar ali significaria expor todos a tiros diretos, mas também sabia que, se continuassem assim, não chegariam vivos à base. Vamos pousar. Preparem as armas. O helicóptero tocou o solo áspero com um tranco seco. 2 mecânicos correram, enquanto soldados aliados formavam um perímetro de defesa improvisado. O barulho do combate era ensurdecedor, mas cada segundo no chão era necessário para manter a aeronave viva. 5 minutos depois, a piloto estava novamente nos controles. A ponte ainda estava ameaçada, e a última carga explosiva ainda não havia sido removida. Ela inclinou o helicóptero para uma descida rápida sobre a área crítica e, com um movimento preciso, lançou uma carga de dispersão que destruiu os detonadores antes que pudessem ser acionados. O rádio explodiu em gritos de comemoração. Mas ela, como sempre, permaneceu silenciosa. Havia cumprido a missão, sim, 3 pontes salvas em menos de 12 horas. Menos, mas dentro dela, sabia que aquela noite ficaria marcada para sempre. Não apenas como vitória, mas como a prova de que coragem e persistência podem mudar o rumo de uma guerra. Enquanto o helicóptero desaparecia no horizonte, deixando para trás a ponte intacta e dezenas de vidas salvas, todos os soldados no solo olhavam para o céu e sabiam que haviam presenciado algo que entraria para a história.